Pessoal, tudo bem? Agora vou fazer a explicação para vocês. O MOSFET tipo depleção operando em pequeno sinal. O MOSFET tipo depleção é muito similar, né, ao JFET. Okay? A única diferença está em que ele comporta tensões, né, porta-fonte positivas. Por exemplo, no canal N, tá? Estou falando do canal N. No JFET, né, as tensões porta-fonte, né, são negativas, simplesmente negativas, né, onde a corrente máxima através do canal é o IDSS, tá? Já no MOSFET tipo depleção, né, essas correntes pelo canal podem ser acima, né, da corrente IDSS, né? Essa situação acontece quando a tensão porta-fonte, né, é positivo. Por exemplo, mais 1, mais 2 volts, né? Então, rapidamente a corrente cresce pelo canal, tá? Mas toda a análise de pequeno sinal é similar, né, a feita, né, com JFET, ok? Aqui nós temos, né, para o canal N, o modelo, né, de pequeno sinal. Então, se vocês observam, esse modelo é similar, tá? Temos porta de terminal de porta, né? Terminal de porta, terminal de dreno, terminal de fonte, né? Na parte inferior. Também, né? A impedância de entrada é infinita, né? Circuito aberto, tá? Que a corrente de porta é igual a zero, né? Temos aqui a tensão porta-fonte, VGS, né? Com essa polaridade. Temos a fonte corrente, né? Que depende dessa tensão VGS, né? Transcondutância vezes VGS, tá? E aqui aparece o RD, né? Que vem da inclinação daquelas curvas características, né? Porta, corrente de dreno, tensão, dreno, fonte, tá? Então aqui já o livro, né? Apresenta em forma de circuitos, explica, né? Que a gente pode desenvolver todos aqueles circuitos, né? Polarização fixa com autopolarização, né? Utilizando com MOSFET tipo depleção. Aqui o exemplo mostra o circuito com divisor de tensão, né? Essa aqui é a configuração com divisor de tensão, certo? Aqui nós temos, né? O VDD igual a 18 volts, né? Os resistores já afixados, certo? 1,8, 150 ohms, né? Aqui 110 mega. Então sempre tem que pensar, né? Os resistores não precisam ser de baixo valor, né? Utiliza-se na ordem de mega ohms, tá? Porque saibam que a corrente, né, absorvida é igual a zero, tá? Uma vez que os capacitores intrínsecos eles se carregam, né? Então não drena mais corrente. Então aqui nós podemos usar resistores na casa dos mega ohms, ok? Aqui temos IDSS, né? 6 mA, o VP igual a menos 3 volts, né? E aqui esse parâmetro, né? Seria o GM, tá? Seria G0S, né? O G0S é aquela transcondutância, né? Que corresponde a BGS igual a zero, tá? 10 microsiemens. Então aqui já substituindo, né, o modelo de pequeno sinal, nós temos o circuito equivalente, né? Então aqui é necessário determinar, né, a impedância de entrada, né, impedância de entrada, que no circuito vai ser simplesmente, né, o paralelo de R1 com R2, tá? R1 com R2, né?
Depois temos a impedância de saída, né? Impedância de saída é determinada, né, considerando o BI igual a zero. Se nós considerarmos BI igual a zero, né, essa tensão BGS, né, vai ser igual a zero. Tá? Sendo igual a zero, né, essa fonte de corrente ela depende do VGS, né? Então, esse termo vai ser zero, né? Zero, sendo zero, zero, né? A fonte é considerada como circuito aberto, né? Circuito aberto. Aí a impedância de saída vai ser simplesmente o paralelo, né? De RD maiúsculo com RD minúsculo, tá? Depois temos análise, né, em pequeno sinal dos MOSFETs, né, tipo intensificação. Muda um pouquinho, né, as características, né, de comportamento em relação ao MOSFET depleção, né, ID já tem essa equação, né, essa equação de Shockley, onde é igual a K, né, vezes BGS menos a tensão de threshold, né, tensão porta-fonte de limiar, ao quadrado. Tá? Aqui nós temos, né, o canal P, o canal N, né, entre uma e outra, né, o que vai mudar é simplesmente o sentido da corrente, né? Por exemplo, essa configuração, né, esse circuito de pequeno sinal é para o canal N, tá? Porque a corrente circula, né, de dreno para SARS. Já para o canal P, o sentido, né, vai ser de SARS para dreno, tá? Sentido contrário, tá? Que mudaria praticamente isso, tá? Aqui a transcondutância, né? A transcondutância é determinada, né? Derivando essa equação quadrática, né? Tá? A gente tem que derivar, tá? Vamos ver se na próxima transparência mostra isso. Aqui, justamente, né? A transcondutância é a relação, né? A gente pode traçar pequenos triângulos em torno àquela curva de transferência, né? Tá? Então, traçando triângulo em volta do ponto de operação, nós podemos definir, né, essa transcondutância. Seria delta ID, né, o cateto, nesse caso, oposto, né, relacionado com o cateto adjacente, né, a tensão cateto adjacente delta VGS. Tá? Outra opção é derivar, né, a expressão da equação em relação ao BGS, tá? Aqui está sendo derivado, né? Então, através da derivação, né, chega a ser nessa equação, que a transcondutância, né, é igual a 2K. E aqui nós temos BGS, né, que corresponde ao ponto de operação, a tensão que corresponde ao ponto de operação, e a tensão de limiar, né, tensão de limiar, que é fornecida pelo catálogo do componente, ou a gente determina via simulação, né? A tensão de limiar é aquela tensão a partir do qual vai começar a circular corrente pelo canal, né? Tá? Então, basta conhecer essa tensão porta-fonte, né, no ponto de operação para determinar o G. Aqui temos, né, um circuito com alimentação de dreno, né, a configuração com alimentação de dreno, certo? Esse circuito foi analisado, né, na polarização CC. Tá? Aqui temos a entrada, né, o VI, V0, né? Aqui os capacitores de bloqueio, né, da tensão CC. Tá? Então, na polarização CC aparece uma tensão dreno-fonte, né, tensão contínua. Essa tensão contínua fica preso, né, em cima desse capacitor. E aqui na saída você tem simplesmente, né, a tensão alternada. Tá? Então aqui substituindo, né, colocando o modelo de pequeno sinal, tá?
Então aqui nós temos o circuito de pequeno sinal, dessa configuração, né, com a alimentação de dreno, ok? Então temos que determinar, né, impedância de entrada, impedância de saída, o ganho de tensão, né? Tá? Então aqui a impedância de entrada resulta, né, dessa análise do circuito anterior, né? Então tem que seguir passo a passo, né? Passo a passo, para saber de onde vêm as expressões, né? Tá? Aí chega a ser nessa equação inicialmente, né? Impedância de entrada, né? Que é a relação entre VI e sub I, tá? É igual a essa, né? Aqui temos RF, né? Mais o paralelo de RD com RD maiúsculo, né? 1 mais GM, né? Transcondutância, e o paralelo novamente, né, de RD minúsculo com RD maiúsculo, tá? Aí tem fazendo essas considerações, né, certo? Se o RD minúsculo é maior ou igual a 10 vezes RD maiúsculo, né, então chega a ser nessa expressão, tá? Ok? RF, né, dividido simplesmente por esse termo, né, 1 mais GM RD. Tá? Essa seria a impedância de entrada. Aqui a impedância de saída, né, sempre é determinado para a situação o VI, né, igual a zero, tá? Se VI igual a zero, né, no modelo BGS vai ser igual a zero, né, tá? Então a fonte cosente ela é igual a zero, né, então a gente considera como circuito aberto, tá? Então aqui temos a fonte cosente com circuito aberto, né, a impedância de saída vai ser, né, na verdade o paralelo, né, RDE com RD maiúsculo com RD minúsculo e o RF, né, o paralelo dos três resistores, né? Aqui a entrada BI igual a zero, tá? Um curto-circuito, né? Acho que dá para observar aqui no circuito. Então esse pequeno sinal é igual a zero, né? Igual a zero, então curto-circuito. Aqui circuito aberto, tá? Circuito aberto. Então entre esse terminal de saída, né, e o GND nós observamos justamente, né, o paralelo dos três resistores, né, RD maiúsculo, RD minúsculo e RF, okay? Aqui nós temos a demonstração, né, matemática, a partir do circuito, né, até chegar na expressão final, né, o ganho de tensão igual a menos GM, né, e o paralelo dos três resistores, né, RF, RD minúsculo, RD maiúsculo, tá? Esse sinal significa, né, que essa configuração é inversora, ou seja, o sinal de saída, né, vai ficar deslocada em 180 graus. Tá? Praticamente até agora, né, quase todas elas têm essa característica, né, o sinal de saída é invertida. O único amplificador que não tem essa característica é o seguidor de fonte, né? Aquele seguidor de fonte, né? A gente viu com JFET, né? Tem um seguidor de fonte. O seguidor de fonte não apresenta esse sinal. O sinal de saída está em face com o sinal de entrada, ok? Aqui temos a configuração com a alimentação de dreno. Esse seria o circuito, né, anterior, com valores numéricos, né? VDD 12 volts, né? RF 10 mega, né? Os capacitores de bloqueio, né? Sempre as polaridades, né, dos capacitores eletrolíticos, né? O positivo está junto aos terminais, né,
MOSFET intensificação, tá? Então, né, aqui positivo, né, junto com dreno, positivo junto com fonte, tá? Aqui para determinar o K, né, o exemplo nos indica, né, ID1 6 mA, BGS1 8, né, tensão de threshold, né, o BGSTH 3 volts, e a transcondutância para a tensão, né, porta-fonte, nesse caso esse 20 microsiemens, né. Provavelmente não é necessário, né, é um dado adicional fornecido, mas acho que não se utiliza, porque através do ponto de operação, né, e aquela expressão da transcondutância, né, determina-se facilmente a transcondutância correspondente ao ponto de operação, ok? Aí tem que determinar, né, a transcondutância, o RD, né, RD, como aqui não é fornecido, né, o RD considera-se infinito, tá? A não ser que a gente trace, né, as curvas desse MOSFET, né? Traçando as curvas dela, a gente pode descobrir, né, qual é o RD. Depois temos a impedância de entrada, né? Impedância de entrada, impedância de saída e o ganho de tensão. Aqui temos um exemplo, né, para a configuração de divisor de tensão. Então, divisor de tensão, né, usando o MOSFET intensificação. Tá? Aqui temos o modelo, né, pequeno sinal, certo? Para chegar nesse modelo, repito novamente, né, capacitor sem curto-circuito, tá? Curto-circuito. Aqui, né, o livro às vezes tem também pequenos erros, né? Aqui era para aparecer um capacitor, tá? Aqui aparece direto um curto, né? Porque esse circuito eu tirei do Boylestad, tá? Então tem uns pequenos erros. O VDD, né? Então, identificando os três terminais, né, coloca-se o modelo de pequeno sinal. Então, nós temos aqui que a impedância de entrada, né, vai ser simplesmente o paralelo dos dois resistores, né, R1 e R2. A impedância de saída, como já repeti várias vezes, né, é determinado considerando o sinal de entrada igual a zero, né, tensão VI igual a zero, que vai fazer com que a tensão VGS, né, que está em paralelo com essa fonte, vai ser zero. Então essa fonte é circuito aberto, né, fonte cosente circuito aberto. Então a impedância de saída vai ser simplesmente o paralelo, né, do RD minúsculo com RD maiúsculo, ok? Vou mostrar aqui. Aí o ganho de tensão, né, ganho de tensão é dado por essa expressão. Essa expressão é similar àquela da polarização fixa, né? Se vocês relembram aí do JFET, né? Ou MOSFET de depleção, né? Então, esse sinal negativo implica que o sinal de saída, né, é invertido, ou vamos dizer, está deslocado, né, em 180 graus. É isso, pessoal. Então, aqui apresentei para vocês a aula 20, né? Então, utilizem o livro Boylestad, né, para seguir passo a passo, seguir os exemplos. Não tem nenhum mistério, né, nessa análise CA, tá? É bem similar à análise CA com TVJ. É praticamente, eu diria, a mesma sequência, né, de passos que deve ser seguido, né? Tá? Então, agradeço aí pela atenção.